que eu acho que não faz isso ser mais leve? Relacionamento. E muito cliente acha que é errado a gente, você é parceiro de tal loja? Não, se você falar que é nessa, eu vou naquela. Se a gente tem um bom relacionamento, é quem vai socorrer se acontecer alguma coisa, é quem vai nos dar uma assistência, porque não é só se a gente erra, às vezes o cliente também. Se a loja for boa, a gente tiver um bom relacionamento, troca. Mas ele não pensa que também é pro lado dele, não é só pro nosso. Fala, moçada, sejam todos muito bem-vindos ao TraçoCast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro aqui do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Moniguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre perrengues de obra. Aqueles BOs que acontecem todos os dias e que muitas vezes o cliente nem fica sabendo. E para isso nós trouxemos aqui uma dupla de peso. Emily Streck, arquiteta e urbanista, e a Isabela, mais conhecida como Bela, da Bela Obra. Meninas, muito bem-vindas aqui ao TraçoCast, muito obrigada pela presença de vocês. E aí, contem pra gente um pouquinho, né, quem são vocês hoje no mercado de trabalho aqui em Campo Grande. Então vamos lá, começar. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 28 anos, sou engenheira civil também. E minha empresa, a Bela Obra, nasceu em 2020, bem na pandemia. Então eu já tinha trabalhado em outras construtoras. E aí eu tava passando por uma fase bem difícil psicologicamente, não queria mais a parte da engenharia civil. E aí eu resolvi que eu ia ser bancária. Falei, não quero mais obra. São dois, eu também tenho esse sonho. Eu queria, desculpe interromper, mas eu queria trabalhar no Banco de Boston, era meu sonho. Aí, compartilhamos o mesmo sonho. E aí eu falei, não quero mais ficar nesse perrengue de obra. Vou trabalhar num banco, porque eu vou trabalhar maquiada, bonita, no ar-condicionado, não vou ficar mais suando, camelando em obra. Passando raiva. Aí estudei pra prova, daí fiquei sabendo, fui atrás. Fiquei sabendo que pra trabalhar em banco tinha que ter uma prova da CPA 10. Estudei 15 dias, fiz a prova, passei. Falei, agora eu vou trabalhar no banco. E aí eu fiz 2 entrevistas, fiz no Bradesco, fiz no Sicredi. Daí, quando eu ia para as entrevistas, o pessoal falava assim, você tem certeza que você vai largar sua profissão para você ser bancária? Eu falei, tenho muita certeza, não quero mais, cansei. E aí, eu acho que as pessoas, tipo assim, ficavam desacreditadas, sabe? Não é possível que ela vai fazer isso. E ninguém me chamava. Aí eu conheci o Fazer Pilates, eu conheci um menino lá, que é corretor. E ele também é engenheiro civil, no imobiliário aqui de Campo Grande. E aí a minha professora de Pilates falou assim, ela é engenheira civil, ela saiu da empresa que ela tá, se você precisar de alguma coisa, fala com ela. Aí ele falou, cara, eu sempre preciso de alguma coisa. Aí eu tava sem fazer nada, eu saí em março da empresa. Dia 16 teve lockdown, né? Eu saí dia 2 da empresa, 16 teve lockdown, fechou tudo. Daí ele começou a precisar de algumas coisas, tipo processo de regularização, de prefeitura, sabe? Ou fazer levantamento de planta pra S-Built, essas coisas. E aí ele falou assim, você quer pegar? Eu falei, quero, não tô fazendo nada, preciso ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Aí eu comecei com isso. E aí foi. Daí na pandemia tinha muitos cursos online, muitos, de marketing ou da minha área, dessa parte orçamentária. E aí eu fui fazendo tudo. E uma amiga minha trabalha com marketing. Aí eu falei pra ela, cara, acho que eu vou criar um Instagram só pra eu falar da minha rotina. Tipo, o que eu faço. E aí surgiu, na época, um processo de eu fazer regularização de imóveis, de uns 2 imóveis, mais ou menos. E eu comecei a falar disso no meu Instagram pessoal. E falando disso no meu Instagram, surgiu outros clientes. Eu falei, cara, acho que vai dar certo esse negócio. Aí eu falei com essa amiga e a gente começou a fazer um estudo de que nome que a gente faria, o que eu faria, né? E ajudou muito esses cursos de marketing online, gratuitos na época. E daí nasceu a Bela Obra. Olha, que legal. Daí aí a gente pensou que nome que a gente ia fazer. Ixi, daí teve tantas opções, as meninas pediram ajuda para alguns amigos, votaram o que preferia. E aí ficou a Bela Obra. E você já era chamada de Bela pela maioria das pessoas, assim, do seu círculo de amizades, ou foi para poder fazer, tipo, um nome artístico? Não, na verdade, assim, as pessoas sempre mais novas sempre me chamam de Belinha. Meus amigos de infância. Mas, assim, no mercado de trabalho, pessoas que me conhecem há menos tempo, todo mundo me chamava de Bela. E aí surgiu
outros nomes envolvendo Bela. Eu nunca tinha pensado, então a Maria Fernanda e o Girino, que são da Arte e Valor, eles que me ajudaram muito nesse início. E aí criou o Instagram, a gente lançou em julho o Instagram, assim. E aí eu lembro que com 3 meses de Instagram, 2 clientes me procuraram para executar a obra, porque não era esse o foco. O foco era mostrar minha rotina e essa parte de processos, né, de regularização, enfim. Aí 2 clientes me procuraram para executar a obra mesmo, eu fiquei tipo, não é possível que alguém vai procurar uma pessoa para executar a obra através do Instagram. Porque a arquitetura, eu acho que é um portfólio no Instagram, né? As pessoas olham lá e falam, não, eu gostei do estilo da Emily, ela é o que eu gosto. Execução de obra, não. Eu pensava, ninguém vai procurar alguém para executar através do Instagram. Eu achei ela... Eu acho que ela deve executar a obra bem, vou contratar ela. Porque o BO da obra, ninguém vê no Instagram, né? Ninguém vê, né? Não tem como você saber. E aí, mas foi assim que daí a gente começou. Daí veio um outro e começaram as indicações e estamos aí. Apenas nessa área de execução de obras mesmo. O escritório não trabalha com elaboração de projetos. Nem arquitetônico, nem elétrico, nem estrutural, nenhum tipo de projeto. Só realmente essa parte de execução de obra. Só em obra. Só em obra. O problema do... Tem outro pra tudo, né? Mas o problema do projeto Tem. é que o projeto se demanda tempo, né? A gente tem aqui, já tô cortando fora o projeto, né? A gente oferece, né? Porque o Diego sempre fez complementares. Sempre fez Sempre projetos, fez, mas... né? Ele tem especialização em estrutura, então a gente sempre oferece. Ó, se você precisar, a gente tem os complementares, elétrico, sanitário e estrutural. Mas aí tem muitas vezes a gente está terceirizando, porque senão não dá para fazer. Né? Eu, tudo bem que estou na criação, mas ele que está tanto nos complementares quanto nas obras, fica complicado, né? Muita coisa. Por isso que eu mexi. E você, Emily? Tá mais tempo um pouco, mas... Quem sou eu? Bom, eu sou Emily, estreia da Oasis, tenho 30 anos. Isa foi minha professora, né, Isa? Nos conhecemos na faculdade. Assim, você entrega a minha idade. Você é professora. Não, mas você era uma menininha. Jovem, a professora mais jovem, certeza. Eu fui, acho que eu tinha 24, 20... Não, por aí. Tá, que seja, né? Que seja. Enfim, esse ano acho que eu completo 9 anos já de formada. Comecei sozinha, saí do estágio que eu tava, né? Formei, comecei meu escritório, com projeto, com execução, com tudo. Aquela coisa bem fácil de executar. E há uns anos atrás eu senti a necessidade, também na pandemia, de ter uma equipe, não só ser vista como Emily, porque aquela sobrecarga, tudo era Emily. Eu falei, não, meu escritório não pode ter meu nome. Eu preciso estruturar, preciso de equipe e eu quero ter filho. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver pessoas à frente? Então, além de Emily, agora, né, Emily Estreia aqui da Oasis, agora também sou Emily, mãe da Betina. Então, eu estruturei o escritório com o nome também, procurei igual a Isa, né, essa parte de marketing. Eu falei, não, eu quero que algo que represente o escritório, eu quero ter uma equipe à frente, não só eu quero, né, direcionar, nichar as coisas aqui dentro. E também, nessa época de pandemia, eu dei um surto, assim, que eu falei, meu Deus, não aguento mais, eu pego muita reforma. Então, eu tava tendo que dar conta de projeto, de reforma, de algumas coisas do zero, e eu falei, meu Deus, eu tô surtando, e o meu marido, digníssimo, ficou, assim, meio preocupado com a minha parte psicológica. E ele comentou com uma amiga engenheira, falou, cara, a Emily tá sobrecarregada, a Emily tá cansada, ela tá trabalhando todos os dias, ela tá trabalhando de manhã até à noite, não sei o que fazer. E ela comentou, olha, eu tenho uma amiga que está começando e eu acho que seria interessante eu indicar, que vai que ela pega a parte de execução, daí ele fica mais com a parte de obra, de projeto. E aí ela falou que era Isa. Quando ele chegou no escritório, eu falei, ué, mas a gente conhece. Já sei quem você é. Daí conheciam? A gente já sabia assim, por cima, que eu conheci a irmã dela, né, da igreja. E eu falei, olha, você. Só que ela chegou uma menininha, eu falei, gente, ela tá novinha. Eu falei, mas você tá aguentando pegar obra? Ela, eu quero começar, eu já tô pegando algumas, então eu falei, então vamos lá. Você falou, gente, isso aí não vai dar conta, não. Esse tamanho. Eu falei, gente, ela é tão novinha, porque eu conheci a irmã que é da minha idade, eu falei, nossa, tá, vamos tentar, alguma coisa vai dar certo. E a gente foi tentando, né, alguma coisa vai dar certo. Até que um cliente encontrou no Instagram, já era meu cliente, fechou comigo e falou, cara, eu tô pensando em chamar aquela menina da Bela Obra. Ela vai apresentar. Ele falou, eu falei, perfeito. E foi onde a gente começou, né, juntos. Nossa, foi uma baita. E foi uma baita de uma informa, foi muito legal de fazer. E que abriu
caminhos, eu acho que umas duas Com também, certeza. né? Abriu muita Uma coisa. coisa Foi uma obra que é um cliente sensacional e que o resultado muito fiel ao projeto, tudo muito certinho, enfim, foi ótimo. E quando o cliente é ótimo, Tudo conspira Meu Deus. a favor a dar certo, né? Esse cliente. Só que lá né? deu um BO, lá a gente tem um BO pra falar. é isso que eu ia perguntar. porque Mas até nisso. normalmente quando o cliente é muito bom, as coisas fluem, né? E aí, às vezes, o cliente é meio caroço e aí tudo acontece Tudo na amarra. obra, É um né? cliente amarrado. A Aí gente eu já sabe queria que vai saber, dar numa obra dessa, de um cliente muito legal, teve perrengue? Teve. Esse Aconteceu. cliente, ele realmente, assim, eu acho que foi uma das melhores obras. Sim. Se eu pudesse elencar, assim, num ranking É das minhas residência? obras, foi residencial. Foi uma obra de 1 ano, a gente pode falar praticamente, É, vamos né? explicar. Uma casa nova, Isso. nunca tinha sido. Ele comprou. Comprou a casa nova na pandemia, ele morava no apartamento que eu já tinha feito o projeto, ele entrou nessa casa e falou: olha, agora vai uma casa, tá? Vou mudar algumas coisas. Falei, tá. Daí, quando eu fiz o projeto, eu mudei várias. E ele falou: ai, eu não sei se eu queria mudar tanto, mas no fim ele mudou o triplo. Aham. Refizemos a casa. A gente quase botou abaixo e fez de novo, né? A gente só não trocou o piso, acho que de resto a gente fez tudo. Foi. E aí a Isa entrou e entregamos outra casa pra ele. O interiores completo. 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 Até a fachada a gente não E ele optou por morar na casa. Hoje em dia, eu não Enquanto- faço mais isso. Enquanto rolava a obra, Enquanto enquanto tava morando lá, enquanto vocês reformaram. Sim. Porque o apartamento ele fez, foi muito rápido a venda, ele não esperava que fosse vender e do dia pra noite ele vendeu. Ele falou, tá, então não tenho dia, eu vou ir pra lá, como a casa tá nova, dá pra morar, vou mexer pouco. Mas assim, por isso que também eu elogio ele, porque eu digo assim, que quando o cliente opta por ficar na casa, ele tem que estar consciente. E Sim. esse cliente, ele era Tá. muito consciente. Ele- Ele não reclamava. Ele era sozinho, gente? Não, ele tem esposa. E o cachorrinho. E o cachorrinho. Então ele tinha a funcionária dele que mantinha tudo limpo O dia inteiro ela passava limpando. Então, assim, foi uma obra também muito organizada, Foi, né? Nesse caso, a gente. Assim, nós tivemos equipes muito boas envolvidas lá. Porque como ele era um cliente que ele confiava tanto em mim como profissional quanto na Emily, as pessoas que a gente falava que eram boas, ele acatava. Ele acatava. Então Não ele ia não procurava, tipo assim, ai não, eu quero um mais barato. Não, ele aceitava Ele aquilo que a gente confiava. realmente falava. É Então, raro, isso- né? mas flui. aconteceu. Isso flui diferente, né? Então foi uma obra tranquila, o resultado ficou assim, espetacular, né? E esse Espetacular. perrengue aconteceu, acho que foi o único, assim, perrengue que a gente pode falar. É, nessa obra. O Foi. que aconteceu? Pode contar. Estávamos todos numa tarde Foi um pré-feriada. evento, Foi um na evento. verdade, só pra acontecer o Todo mundo momento. assistiu. É. Eu acho que era véspera de algum feriado, então tava todo mundo assim, já pronto, né? Os pedreiros queriam ir pescar, fulano queria ser pronto, tava todo mundo ansioso pra terminar aquele dia pra poder viajar. E todos paramos na frente do painel de TV que seria instalado, era uma pedra. Ai, senhor. Era Nero, né? Era uma pedra, era um Nero, era um painel de TV de Nero. E tava lá todo mundo assistindo, Cara, inclusive mas o cliente, é a esposa, o baita cachorro, pedra. a funcionária, eu, a Isa, outra engenheira, acho que também tava. Enfim, e esse rapaz que instala a pedra não tava com a equipe 100% completa. Ele falou assim, vamos chamar os meninos que estão aqui. Chamou um outro pedreiro, né? Chamou mais pessoas que estavam ali pra gente colocar isso e ele queria resolver o que a gente tinha. Ele queria ir pescar, eu lembro disso. Quando foram levantar a pedra, eu falei, vou filmar, pra ver, fica lindo esse painel. É porque a pedra, como era um painel de. Acho que tinha uns 2 metros, metro e Dois e meio, pouco, por Sim. quase 3 era uma metros. peça quase inteira, E ela né? inteira. Era Que a incrível. Riveste entregou. E a pedra ela é toda fraturada, né? Essa pedra ela é toda fraturada. Se você olha por trás dela, você vê todos os caminhos. Ela tem uma tela, né? Ela tem a Ela é tela. muito É, e a fraturada. gente descobriu um pouco mais depois o que aconteceu. Porque, tá, enfim, foram subir eu os filmando. A hora que eles viraram, faltou um cidadão apoiar o meio da pedra. Então ela estraçalhou inteira. 6 metros E eu quadrados. filmando, eu lembro que eu, eita, pega, lascou. E comecei a rir, porque eu não tinha noção da gravidade do que aconteceu. Daí eu parei de filmar, daí eu olhei pra cara do cliente, ele tava branco, olhei pra cara da Isa, a Isa branca, eu falei, eita, pega. Daí me caiu a ficha do que aconteceu, eu falei, tá, alguém machucou? Daí eu acho que o pedreiro, né, que deu um cortezinho, mas assim, nada, tudo superficial, não caiu no pé de ninguém. Porque ninguém usa também o equipamento de segurança. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar real. Vocês não obrigam. Não tem como obrigar. O cidadão não usa, não tem como. A botina que deveria, o atrapalha. E daí, tá, chegamos lá, eu falei, tá, para tudo.
tem um piso por baixo disso. Caiu uma pedra inteira em cima desse piso. E esse piso nós não íamos trocar, porque era da casa. E a gente não sobra. tinha peça. E eu falei, tá, então peraí, o buraco mais embaixo, o problema não é a pedra, né? Vamos dar Tava na pedra. forrado, né, Emily? Mas Vamos ver o que aconteceu por baixo. Daí, enfim, e daí a gente descobriu que a pedra, ela é super natural, enfim, e aonde os veios eram vermelhos, era terra. Você pegava, assim, ela dissolvia, ou seja, é extremamente delicada. Apesar de colocada, ela é muito resistente, solta, ela é extremamente delicada. Sim. Enfim, daí todo mundo falou aquela cara, ele falou, não, vou resolver, não vou mais pescar. Daí acabou a pescaria, né? Foi no... desmoronou. E o prejuízo financeiro? ele arcou. Ele arcou Ele porque O instalador. ele foi, deu um jeito, ele falou, não, É. o problema é todo meu, a equipe é toda minha, enfim, a gente vai dar um jeito, eu vou trazer outra pedra semana que vem. E foi feito. E foi Assim, feito. eu acho que aí e existe tudo um ponto positivo também nisso. Porque quando nós fechamos o orçamento todo dessa parte de pedras, mais uma vez o nosso cliente acatou aquilo que foi proposto. Nós elogiamos a marmoraria, olha, E tinha gente mais barata a pra gente instalar. recomenda colocar aqui. Aí chegou na parte da instalação. Eu falei, olha, fulano, nós indicamos apenas esse instalador. Porque ele é recomendado pela marmoraria. Se vir a ter algum problema em qualquer coisa na obra, ele resolve, ele se vira, né? E ele é meio malinha, né? Ele é meio jeitinho Sei dele. lá. Eu não sei quem é. Ele não é fácil de lidar. Mas ele é ótimo. Não, Então, quando mas ele é muito aconteceu, bom. eu lembro até assim, que quando aconteceu, o cliente Faz parte. olhou pra mim e, de verdade, eu estava tranquila, porque eu pensei, se fosse um cara que não tivesse estrutura de empresa, Sim. não ia ter como pagar uma pedra daquela. Ou se não tivesse um contato com a marmoraria, um bom relacionamento, não ia ter como resolver. Mas na hora eu fiquei tipo assim, tô em paz, porque eu sei que ele vai se virar. E dito e feito. E por ele não ter fez isso. machucado ninguém também. né? E foi véspera de feriado, tipo assim, na terça-feira a pedra estava sendo instalada na obra nova. E aí quando o A Eduardo, equipe completa. equipe completa, quando o cliente olhou pra nós, eu falei, fica tranquilo, ele vai resolver. E ele veio, né? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou me virar, vou dar um jeito. O cliente ficou tranquilo, porque ele podia muito me olhar e falar, cara, ferrou, quantos mil foi aquela pedra? Não, e assim, acho que por todo mundo estar assistindo também. Tá todo mundo assistindo. Foi um evento, Foi um depois ele evento, mostra foi o vídeo. Nossa, foi terrível. Então eu falo, eu deveria postar, morro de vontade de postar, eu só não posto porque envolve muitas pessoas, dá pra ver. Mas tipo, acontece. Assim, a gente poderia ter surtado, descabelado, não ia adiantar nada. Não. A gente não teve a calma e falou pro cliente, olha, você vai ficar sem painel hoje, nós vamos ter que resolver. O presidente de serviço resolveu e não quebrou o piso embaixo. Que a minha preocupação na hora foi, meu Deus, o piso embaixo se lascou Era um a negócio próxima e pergunta que eu ia adiantou. fazer. E o piso Não deu nada. Tava com Nada. salva-piso. Outra coisa que também a gente, né, tem que botar. antes? E outro ponto do salva-piso, já que tá no assunto. Ele também pode esconder o problema. Eu sempre falo Sim, isso. total. Do mesmo jeito que ele protege, ele também esconde. Porque já Sim. aconteceu de obra que a gente tira, descobre coisa quebrada embaixo, tenta descobrir quem foi, só tá o pintor na obra. Coitado. Olha. Que nem ferramenta Você não sobe. tem. E que não tem ferramenta. Tem que Coitado. E daí você resolve e troca, enfim. Vou falar pra você um perrengue que eu tô passando agora. Hum. Uma obra do zero, uma clínica, a gente colocou, instalou caixa d'água. A concessionária não ligou a água. A obra tá acabando e foi ligar semana passada a água na rua. Beleza. Encheu a caixa d'água no furo. O cliente, peraí, como é que levou, que fez a obra inteira sem água? O cliente todos os dias leva tambores de água para Todos os dias. Sim, Todos ele os levava dias cedo. 4 Tá, tambores de você 50 não- litros de água. Né, colocava, fazia massa naquele dia. Mas se pegava. ligava pra água, se ela não resolvia. Não resolvia. E assim, agora é só com processo contra Não, mas já instalou, já resolveu, tá tudo certo. Meu Deus. Mas demorou. A obra tá acabando. A obra está, tipo, já, sei lá, Vai ter E a acabamento função, agora. né? Meses vai de lá obra. no acabamento. Meses de obra sem água. Quer dizer, com a água que o cliente levava de casa. Aí encheu a Chegou d'água. lá, o careiro me liga, falou, olha, escuta, a caixa d'água aqui tá instalada, tá vazando. Tem que chamar seu encanador e subir, pedir pra ele dar uma olhada. Beleza, cheguei lá, falei, encanador, vamos subir lá. Subi uma caixa d'água com furo. E aí, quem furou? Que hora que furou? Tava sem água? Puxa. A gente acha, Cuidados que eu vou já ver. a gente acha que foi na instalação da estrutura do telhado. Com solda, com alguma coisa. Não, que encostou. Tipo, ela pegou a quina do ferro e fez uma. A gente tem um perrengue com caixa d'água também, você lembrou? De onde? Da Da última- casa. É. Aham. Estourou? Eu pensei isso. Tem outro A perrengue. terceirização.
É, porque caixa d'água é um negócio. A água numa obra assim, você liga por último. E aí você descobre várias coisas. Várias coisas. Várias. E de vários prestadores de serviço também, né? É aquela hora que a gente tava conversando mais cedo aqui, que é do cara que trocou lá no carro. Beleza, a gente desligou dele, o cara, problema de mão de obra, tá? A gente saiu da obra, tá bom. Ele arranjou uma outra pessoa para executar a obra. Chegou lá, a pessoa ligou a água. Era para ter isolado um cano. O pedreiro falou, não, tá tudo resolvido. Tampou, beleza. Só que ele tirou o registro e não colocou o plugue. Ele deixou aberto e colocou massa. Nada. Arregaçou. A hora que ligou a água, arregaçou tudo. Não dá pra confiar nesse tá tudo Gente, resolvido. água Só não tá tudo tem do jeito. jeito, tá ali. Não dá pra confiar. Você tem que olhar. Você tem que dar vontade de cavucar a parede. Deixa eu ver bem que ficou atrás. Ainda mais como cidadão você da obra. Mas, gente, às vezes você tá lá de manhã, né? Aí tal, deu a ordem, não sei, você saiu. Aí tá, fechou. Você voltou E aí pra resolveu, casa. não, tá tudo resolvido, tudo pronto. Você não fica o dia inteiro na obra. A gente executa a obra, mas você não executa literalmente. Você não Você fica vai, executando. vê, vai embora. Vai pra outra obra, você volta. E o óbvio não existe dentro da obra. Não existe. O que é óbvio pra Não, gente não, não é é. óbvio. E tem coisas que, por exemplo, você viu o cano. Sim. Na sua cabeça, claro que eles vão colocar um cap ali. É É óbvio. óbvio que É eles vão óbvio. colocar. Só que o que é óbvio para nós não é óbvio. Não é. Aí passou, daí quando você voltou na obra, já tinha fechado. Tá, Exatamente. Aí você pensa, não, Tá tudo certo. E isso que eu falo, acaba que o nosso trabalho, tipo, o meu, da Bela Obra, da Oasis, né, da Traço Duplo, é influenciado muito pelo prestador de serviço. Sim. Então, se o seu prestador de serviço fez essa cagada, a Traço Duplo fez essa cagada na minha obra. Porque a gente Então, vai ser um encanador, um azulejista, Mas todos os perrengues que a gente vai contar aqui hoje, É que verdade. vão surgir, a gente sabe que não tem nada a ver com a gente. Exato. Não, depende da gente. Mas quem resolveu foi a gente, É porque uma ele tinha questão atrás. de lidar com o outro, né? Assim, a gente tá lidando com pessoas, essas pessoas estão errando. Mas alguém contou isso pra você quando você escolheu a arquitetura? Porque isso é também um Nem na dilema. faculdade. Quem conta pro arquiteto que ele não é a parte da estrelinha de ouro que a gente achava, Não a é? gente é a parte doce. E que as pessoas acham, né? As pessoas acham, só Ainda por acha. amor, né? É. Só por amor. Mas a parte do arquiteto. Olha, não, a profissão de Nem arquitetura é entendi. muito boa, né? Eles Não viajam. Mas É isso. a parte da arquitetura ele é a mais glamourosa. Agora pega a nossa parte. É, Que é porque a que gente eu também vou participa da execução, Não, né? sim, Então a gente sim, também a gente lógico. sabe essa, Tem a parte desse lado. Não, mas esse outro Nós não perrengue- temos a parte glamourosa. Aí que é o problema, entendeu? Porque se ficou lindo, maravilhoso, nós nunca vamos receber o elogio. É sempre você. É o projeto. É verdade. É arquiteto. Nossa, a arquiteta é muito boa. É. Numa puta, o engenheiro é fera. A engenheira é boa demais, a equipe dela é fantástica. Obrigada, viu, Diego? Por defender o nosso time. É, pô, Mas Isa, quando finaliza as obras, a gente sempre é elogiado junto. sim, lógico. É junto, Lógico. porque eles vêm todas E nós sintonia. duas, né? A gente sempre nunca fala só de Diogo, a gente sempre fala de ambas que fizeram. Mas falando desse perrengue da caixa d'água que a gente falou, foi assim, nessa obra. Depois disso, eu aprendi, vou até falar as soluções que eu tô aplicando nas minhas obras. Fez a pressurização da casa. Então, essa casa também foi uma reforma inteira, né? Uma obra de 8 meses, mais ou menos. Então, era uma casa muito antiga, de uns 30 anos, né? Pra Construída mais, para mais. E aí, a gente fez tudo, então, transformação completa. Nessa, nem contrapiso, não ficou só algumas paredes, né? E telhados, que a gente refez inteiro. Verdadeiramente um extreme makeover. Total. Total. A gente Então, faz toda a uma parte vez por ano. elétrica, toda a parte hidráulica, tudo que nós temos nós. E aí os clientes colocaram aquecimento solar, boiler, e colocaram pressurização na casa, porque hoje em dia os monocomando, tudo exige muita pressão. Quando as casas antigas você não tem altura, né? Não tem. Não tem altura pra botar Não um tem. Então, ok, escolhemos a empresa lá, fez todo o serviço. Simplesmente, quando colocou para funcionar, Final de semana antes do cliente mudar. Eu mudaria na segunda, esse foi acho na no sexta. final de semana, No final de semana. eu não estava aqui. Na minha empresa, como a gente local tem uma equipe, eu também tenho uma equipe. Então, nessa obra, tinha uma engenheira que trabalha comigo junto. E aí, quando eu cheguei, ela falou, cara, você sabe o que aconteceu lá na São Paulo? Que era como a gente se referia à obra. Eu falei, o que? Ela falou assim, estourou um cano da pressurização lá do barrilete e molhou a casa inteira. E a gente só descobriu isso praticamente na segunda, né? Porque ninguém foi na obra no final de semana. E assim, a parte interna era todo vinílico, Mas, gente, as portas Eu quando morrer, vou chegar lá no madeiras, céu, saladas. eu vou apanhar no meu santo, isso com certeza. Mas eu falo pra ele, rapaz, por que isso acontece no final de semana, cara? No final de semana. Não acontece numa segunda-feira cedo, né? Que tá fácil de no final de resolver. E quando acontece domingo?
sábado à noite. Não, Como isso você é um resolver? desespero, o coração quer ser Mas nessa obra em especial, a equipe trabalhava aos finais de semana. É, Só que trabalhava a equipe de mão de obra tinha acabado, porque a gente já estava na entrega. O cliente ia É, no mas seguinte, ninguém já estava pronta. Já estava com o gesso, já estava com os Nossa. móveis, Os móveis, com o piso vinílico, com a porta. Cada pé de poliestireno, tudo que aceita água. Tudo que aceita água. E aí, só que por isso que eu falo da diferença realmente da gente ter prestadores de serviços bons aos nossos lados pra ajudar, né? Amparar. Então, na hora, eu liguei pro responsável, que é muito gente boa, que foi muito ponta firme. Ele chegou lá e falou assim: Isabela, fica tranquila. Tudo que aconteceu de prejuízo, nós vamos trocar, nós vamos reparar. Subiu lá, viu que era cagada O de cano estava encanador. estourado, né? Cano, ou seja, ele colou mal o cano, e aí a hora que Só encaixou, pressurizou, não colou. explodiu tudo na caixa d'água, assim, né? Abriu e vazou por tudo. E a água, assim, ela cai pela luminária, ela cai por tudo. Gesso estragou do banheiro. E aí, sorte que essa parte de vinílico não estragou nada. Nada. É uma marcenaria De um banheiro, estragou. só, né? Só. Assim, não foi até o prejuízo tal. Então, o que eu tenho feito agora nas obras? Todo lugar onde eu coloco o boiler, eu faço uma base ao redor dele. Como se fosse uma piscina. Uma piscina. Eu faço uma base e eu coloco um ralo. Então, e ainda impermeabilizo, como se fosse uma bacia de contenção. E ainda impermeabiliza essa área. Então, lá no Canedas eu fiz isso. Legal. Nos dois lugares, tanto lá embaixo no gourmet quanto em cima da casa. Uhum. Então eu fiz uma bacia, porque depois disso. Então, assim, eu explico pro cliente o custo, porque existe um custo pra fazer isso, permeabilização, Pra que gente lógico. segurança. Não, e o custo não é nada, Não é né? Perto nada, do perto do estrago. E aí eu comecei a conversar depois com outras pessoas sobre isso. Tipo, é muito comum. Super. E assim, o que o pessoal que faz pressurização fala é que assim, uma hora isso vai acontecer. Nossa. Tipo assim, gente, se isso uma hora vai acontecer, a gente precisa. Imagina o risco de todas as casas que não tem. Pelo amor de Deus, entendeu? Tá, e agora a gente tá fazendo isso pra realmente precaver. A gente já tá fazendo as caixas d'água, o volume da caixa d'água, realmente com a bacia de contenção, e a azulejada inteira. Ah, Azulejada inteira. Já faz um cômodo lá em cima. E já, sabe, com luz, com tudo, ó, livre. É a melhor coisa. Pronto, já faz um dreno no chão, já caiu, dreno sai pra fora, vai cair lá embaixo na mas secada, você faz azulejada por quê? Cara, foi uma... É que você impermeabiliza, é uma forma de ficar Na impermeabilizado. verdade, assim, o ambiente ele fica úmido. Tá. Daí começa a sair das paredes, entendeu? Entendi. Aí Esse começa a é o tirar meio a da pele. Você... Agora a gente já está querendo mudar um pouco do revestimento para aquela tinta emborrachada. que Ah, tem é bem na boa. direita. É bem boa. Eu já Então. apliquei ela. Realmente ela resolve. Resolve. Pra questão de infiltração, teve um cliente que tinha muita infiltração na casa dele. E aí o pintor, Fred, indicou, falou que ele já tinha aplicado e estava resolvendo bastante. Ótimo. E realmente, muito boa. Eu acho que é da Secolor. Aqui tá vindo, se não me engano. É, Bem boa, realmente resolve. Então, quem sabe é uma opção realmente por parte interna. porque assim, cara, direita. Caixa d'água. Vamos lá. Outra coisa que eu já peguei também de perrengue. A gente fala que água e fumaça são duas coisas que aonde encontra o buraco sai, né? Eu já peguei um apartamento que a cliente, os cachorros quase morreram porque algum vizinho fez churrasco. E a fumaça voltava pelas luminárias. E quando ela chegou, o apartamento inteiro estava dentro de fumaça porque ela fechou a churrasqueira dela. Ela não tinha churrasqueira, ela Sério? não usava, fechou. Aham. O apartamento dela inteiro estava tomando de fumaça, as cachorrinhas eram tudo meio capenga, porque já eram de idade, e ela falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E para descobrir de onde vinha, como a gente ia achar, porque, poxa, a churrasqueira dela era fechada, como que saía pela luminária? Eu tive que quebrar ao redor da churrasqueira e descobri que a construtora não fechava, não rebocava até em cima a churrasqueira. Então, o tijolo, do jeito como ele era colocado, tinha uns vãos que Passaram entravam de algum apartamento e que, quando qualquer pessoa do prédio fazia churrasco, entrava nela. Tá, mas e como que chegou na luminária? Porque era por cima do gesso. Ah, Ele O encheu buraco era em cima do gesso, então descia pelas caixinhas de som, pelas E luminárias. pra sair esse cheiro depois? Abriu tudo, sacada, cozinha, Verdade, mas sempre, o cheiro né? fica impregnado, Sim. fica na Fica cortina, defumado. fica Sim, ali fica no defumado. sofá. Pois é. Eu consigo ver fumaça. Demora. Então assim, eu tenho Mas um você pouco de estava em trauma. obra? Não estava pronto. Só pra piorar a situação. Então assim, você vê que são coisas que a gente tem que ficar sempre esperto, né? Em relação à fumaça, à água, eu sempre falo, vamos pensar bem como fazer isso. Porque hoje está em alto gourmet 100% fechado, enfim, climatizado. E aí esse negócio da fumaça.
A gente teve também um apartamento que nós chegamos, a água estourou um cano e a água descia. Ele é no terceiro andar. Quando nós chegamos... Não, o síndico Tava lá no térreo. Dá um pulo aqui. A água foi pela escada, ela veio pela escada assim... O nosso eletricista abrindo a parede para colocar um eletroduto, cortou o adutor do prédio. Não cortou, ele só fez um risco assim, ó. Eu juro pra você, os guichos de água atravessavam o apartamento. Você entrava assim, a cozinha era aberta. Ela atravessava, ia lá na outra parede, inundou o apartamento de correr pela escada. Vocês não têm Eu noção. cheguei no térreo, tinha uma cascata. Ainda tá rindo, fez ele nervoso. Muito nervoso. Não, porque nessa obra em Meu coração específico, teria eu fiquei sido muito nervoso. A Isabela era a responsável pela obra. Eu só ia. Aí vamos falar, o cliente era bonzinho? Demais. Não, nós que São clientes até hoje, eles são demais de legais, então assim, por isso que não aconteceu nada muito pior, né? Sim. Porque é a responsabilidade nossa, ele precisa Claro. nossa, entendeu? A gente resolveu, ok, mas pensa o transtorno não só pra gente, como pra moradora, a vergonha, e pro resto dos moradores do bloco, entendeu? Sim. Ai, gente. Nessa obra em específico, a gente aumentou um banheiro que tinha. A gente arrancou uma parede do quarto e aumentou o banheiro. Com as batidas, Quebrou. era um prédio só de gente mais velha. Os vizinhos achavam que a gente estava quebrando um pilar, quebrando as Eles coisas. achavam que Eles foram pra olhar. Teve uma Não, vez- denúncia no CREA. Porque eles achavam que a gente estava Demolindo. atingindo a estrutura do prédio. Olha, Meu Deus do céu. Um negócio, pra você ter uma ideia, teve um dia que eu cheguei e a Isabela estava lá. Tava assim, a Isabela parada na porta, uma moradora, senhora, que era assim, era como se fosse, ela era no posto da torre, do lado do posto. Não tinha nada a ver com o prédio, nem a coluna de água era mesmo. Era do outro lado. Cheguei, a velha querendo entrar no apartamento. A Isabela na porta, fechando a porta na cara da velha. E a cena que eu peguei foi assim: se a senhora entrar, eu vou dar na cara da senhora. E ela, então tá que eu vou entrar. Eu entrei no meio das duas, empurrei a Isabela pra dentro, fechei a porta e fui conversar com a senhora. O que ela queria? gente, ela ia entrar? ela queria entrar na minha obra, tá? Pra comprovar que eu tava demolindo o prédio. Sei lá o que ela tava Mexendo achando que eu com a tava estrutura do fazendo. prédio. Ela achou que eu tava mexendo com a estrutura do prédio, imagina. Meu E Deus. a gente tava mexendo no banheiro, nada a ver. E ela queria entrar e ela empurrava a porta e eu falava assim, dá licença. A senhora me dá licença, eu vou fechar na sua cara. A senhora me dá licença. Eu ia tentando fechar e ela empurrava a porta assim. Meu Deus. Aí eu peguei e falei, se a senhora não sair, eu vou dar na sua cara. Então Eu cheguei bem nessa hora, eu peguei essa cena assim. Meu Deus, que Uma- vergonha. Não, Que bafão. daí eu empurrei a Isabela pra dentro e fechei a porta. E entrei nela e fui conversar com ela. Eu falei, ó, eu fui explicar pra ela, não, a gente não vai fazer nunca isso, a gente é técnico da área, não vamos mexer no estrutura de prédio. E assim foi. E se deu problema, essa senhora deu problema na obra, a obra inteira. É, mas nós estamos contando aqui de muita coisa que a gente leva na maciota, mas e de briga? Você já teve briga em obra? De bater boca? Cara, eu lembro de uma senhorinha que alguma coisa você tava brava, que depois que eu cheguei, os pedreiros estavam todo mundo assim. Eu falei, o que aconteceu? Ai, aquela menina, ela é pequenininha, mas ela é brava. Eu falei, o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu lá. Não. Cara, Cara, acho que era alguma coisa do telhado, da madeira, Da o cara madeira do prometia uma pilar. coisa e não fazia. É, uma coisa que eu tenho pavor na obra, que eu largo realmente de prestador de serviço, é falar que vai e não vai. Né? Porque é chamar você de palhaça, né? existe isso. Não, né? Eu acho que é só o meu. Vai, existe Eu acho que é essa só- obra, só não vai acredito. Mas, e aí nessa obra, assim, falou uma vez. Aí assim, surgiu um compromisso, você até entende, imprevisto, né? Às vezes a gente tem também, ok. Aí, de novo, rapaz, aí chega uma hora que chega no meu limite. E aí eu sei que eu liguei pra esse cara e eu esconguei ele. Eu falei, cara, você tá achando que eu sou palhaça aqui, né? Pra eu ficar esperando. Por quê? Porque o cliente tá cobrando quem? Eu. Que o negócio tem que terminar, era final de ano, né? A gente tinha que terminar a casa pro Natal. E aí o cronograma tava assim, contado, cada dia um entrava e o filho da mãe não cumpria o negócio. E lá teve um perrengue também na calçada. Dá pra você contar. Lá fora? Lá fora. Ah, dos degraus, né? Aí eu sei que aquilo chegou no meu limite, eu sei que peguei o telefone. E só que quando eu fico muito nervosa, quando alguém realmente me tira do sério. Porque é assim. Tipo assim, foda-se você, eu vou a hora que dá, você me contratou, agora você espera.
E aí, ele precisa entender que se ele não vai, ok, vou arrumar outro, não vou ficar dependendo dele. Sei que eu peguei o telefone e todo mundo ouviu, eu acho que todos que estavam na obra ouviram, então eles ficaram meio, meu Deus, vamos fazer logo uma pergunta. E eles estavam muito com cara de assustado na hora que eu cheguei. Vai avançar, Eu acho que eles ficaram mas ela mesmo. brava. Não, e aí chega assim, de dar um teto preto, sabe, de nervoso, de entrar no carro, meu Deus do céu. Acho que eu vou ter um infarto. Por isso que fala que engenheiro de obra envelhece mais rápido. Certo, eu Que tenho 42, cara, 23. mas eu tenho 28, Rosa. Se você olhar Não, aqui, mas eu já tem tinha cabelo branco, 16, pelo amor de Deus. Eu formei já de cara, eu peguei o canudo assim, já Já veio vem, uma já mancha branca dos lados. Ah, você vai mexer com obra, então... Pode ser esse é o Então esse topete do chimbinho. Mas eu vou contar uma pior, Ah, do banheiro, do fogo. nossa, eu tinha esquecido Fogo? disso. Fogo, outra coisa, né? É, mas Fumaça, fogo é no verdade. banheiro. É uma Mas obra essa é nossa pior. também. Tinha esquecido. Você viu que a gente tem bastante Nossa, pior? eu tinha bastante esquecido. Não, mas ninguém essa... mostra no Instagram, É, né? que o Instagram não Mas essa é a pior das piores, foi tema de terapia. Nossa, essa aqui. Foi Sorte que eu bem- fiquei sabendo só depois. Pegou fogo. Foi uma cliente também muito querida, né? Muito. Não tem o que Todos falar. que a gente Muito teve queridos. foram ótimos clientes. E aí a gente fez uma ampliação de um banheiro na parte superior da casa. E aí tinha um empreiteiro contratado. Não, mas espera, eu atento. Ela contratou porque ela tinha gêmeos e ela estava grávida do terceiro logo em seguida. Exato. Então ela ia ficar com 3 crianças e ela morando na casa e a gente fazendo todo um aumento para ela poder Exato. ter espaço para esse novo bebê. Aham. Então é uma obra que a gente tentou fazer rápido, a gente nem usou tijolo, nada, Não. foi um acréscimo. E ela já grávida no finalzinho. Ela estava Ixi, nessa de hora, 8 meses, acho. nessa hora que aconteceu isso, ela já estava parindo. Pra ganhar. É. Durante a obra, eu lembro que eu cheguei lá até pra entregar o relatório financeiro da obra, da quinzena, e ela tava com o cronômetro assim. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, eu tô cronometrando as minhas contrações. Ela já estava em trabalho de Você tá louca? Aí eu falei, como assim você tá aqui? Não, no outro dia ela ganhou. Ela ganhou e eu tava aí, ela falou, não pode vir depois, A deixa a obra porta aberta. Eu tô nasceu- indo na maternidade, mas deixa a porta aberta. Eu falei, eu não vou, e aí? Ela, não, pode vir, eu volto, Ela era eu tô uma com o bebê. paz. Ela era uma paz. Aí, pra nós fazermos essa obra e não ter acesso por dentro da casa dela, era pavimento superior, a gente montou andaimes, então a gente só subia por fora da casa, né, direto na sacada. A obra inteira foi assim. Mas foi uma obra de uns 3, 4 meses, né? Foi rápido. Então a gente fez o aumento todo em estrutura metálica, placa cimentícia, gesso drywall, gesso e pronto. Estrutura, cobertura com telha de sanduíche. E aí o encanador foi fazer eu acho que ele foi fazer o remendo da caixa sifonada do ralo, lá por baixo no gourmet. Uhum. E aí a bênção de Deus, Não sei se foi. em vez de usar a cola, né, pra colar o cano PVC, o que eles usam? Esquentou. Esquentou. Modo antigo, botou fogo. Gente, de verdade, só de falar, me dá tetra, minha garganta. E aí ele esquentou e ele tava usando, eu não lembro agora, era um produto, um solvente que E ele deixou dentro do banheiro e ele chutou e deixou cair sem perceber. Virou. Só que tinha a câmera dentro do banheiro, a gente viu a tudo gente como usou foi. depois. Então ele acendeu o fogo, Apagou esquentou com o cano, apagou com o pé, desceu pra fazer o serviço lá no gourmet. E, glória a Deus, eu tava na obra nesse momento. E aí ele desceu e o negócio, tipo, eu acho que quando ele levantou, tinha salva-piso. Então, não sei, Tinha tipo, salva-piso. movimentou o salva-piso, o negócio virou o litrinho Do do solvente. solvente. E começou a pegar fogo. E eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Eu tava no outro quarto, eu comecei a sentir um cheiro de queimado. E eu pensei assim, será que eles foram ligar alguma máquina e ligou no 220, tá cheirando queimado? E eu falei, gente, que esse cheiro de queimado? Cara, quando eu cheguei dentro do banheiro, Fogo. Já labareda, tava saindo pra fora do banheiro, já tava chegando no quarto, tudo com salva-piso, que é o trem mais. É papelão. labareda. Pega em 2 Eu só sei que eu falei, pelo amor de Deus, fogo! E aí o marido dela foi, pegou o extintor dentro do carro e apagou. Então você pensa, uma cliente grávida, finalmente, Isso com foi 2 horrível. gêmeos que estavam no quarto do Mas lado. eu conto isso hoje, porque passou, né? E aí quando eu vi tudo aquilo, tipo, desespero absurdo, que eu pensava assim, cara, e se tivesse, e se eu não tivesse lá? Se esse fogo tivesse entrado pra outro lugar? Ele teria ido para o cômodo em cima inteiro, porque tava tudo com salva-piso. Teria Tudo. pegado assim, todo o andar superior, em 1 minuto.
Porque nas filmagens depois, porque derreteu tudo, né? Derreteu a a inteira. luminária, a câmera, chega uma hora que ela apaga. Só que a gente conseguiu ver o que aconteceu. Então veio o cara fazendo um negocinho, ver ele sem querer Por que derrubando. tinha uma câmera no banheiro? Porque ela tinha o bebê, os bebês, era o banheiro dos bebês. Ah. Então, como dá banho, fica lá, ela tinha uma câmera dentro do banheiro. Isso. Por Deus, ela tinha uma câmera lá. E a gente conseguiu ver tudo como foi. Mas você vê que o fogo pegou assim, foram coisas de segundos. E ela nisso? Em paz, e ela Então, tava lá embaixo. né? Só que assim, eles no momento, eles não tiveram a noção da proporção disso. E aí, Ela tava embaixo. E aí ela eu tava fui em embora, chamei, né, o empreiteiro, também, mais uma vez. Era uma pessoa muito boa, muito comprometida. E assim, a culpa também não era dele. Assim como não era minha, não era dele. Era do cidadão anta do encanador, sabe? Que fez essa cagada. E que o cara, pelo que a gente viu, não era nem parceiro dele. Não, Ele tipo assim, pegava ele mais pra arrumou. ajudar. Tipo assim, tava numa outra obra, ele falou, cara, eu preciso fazer isso ali. E aí, ele arcou com tudo. Teve que trocar a bancada de quartzo. Teve que trancar porque O empreiteiro queimou, arcou com tudo. Teve que trocar a cuba, porque a cuba Armário. trincou. Já tá com uma turma boa. Armário, né? tudo. O meu jeito é sumido. Assim, o prejuízo do banheiro foi uns 6 mil reais, mais ou menos. Ele arcou com tudo. Só que eu entrei em estado de choque. Eu saí de lá, eu entrei em estado de choque. E aí, quando a cliente puxou a câmera, à Ela noite, viu a e proporção. eu saí de lá e não conseguia parar de chorar. E aí eu cheguei em casa, não parava de chorar, porque eu pensava se isso tivesse acontecido algo pior, sabe? Mas assim, eu posso falar por mim, pela Emily, a gente é muito de fé, muito de Deus, muito de oração. Então assim, eu falo pro pessoal que trabalha comigo, meu Deus é forte, minhas orações são fortes, então assim, realmente Deus protege de acontecer qualquer coisa pior. E aí, só que quando a cliente me mandou o vídeo à noite, cara, sensação assim, horrorosa, porque ela Porque é cena de horror, parece filme. cena de horror, porque ela falava assim, Isabela do céu, meu Olha o Deus do perigo. céu, eu não acredito que aconteceu isso. E assim, eles foram muito compreensivos, né, Emily? Não, demais. Muito compreensivos, tipo, entenderam que a culpa não era nossa, assim. E aí, como eu falei pra ela, eu falei, olha, fica tranquila, você não vai ter prejuízo nenhum. Não tem nem o que eu te falar, não tem o que eu pedir desculpa, não tem o que eu justificar, você viu o que aconteceu. O cara simplesmente vazou, Sumiu, claro. sumiu no E a mapa. mochila dele estava dentro, eu acho que ele perdeu tudo que ele tinha também, porque a Vazou. mochila estava dentro do banheiro. Vazou. Com as coisas dele. vazou. É. E nós resolvemos. Trocamos tudo, ficou 100%. A obra ficou maravilhosa, né? Ficou. Valeu muito. Mas aí você vê o que é, primeiro, uma equipe boa, Sim. o risco que a gente corre, porque isso está sujeito a acontecer em qualquer lugar. E quando a gente fala ali ainda numa casa, tudo bem, envolve a família, mas quando a gente fala de um prédio, a gente fala de uma casa geminada, coisa, envolve muitas pessoas. Sim. Muitas famílias e muita coisa. E quando você vai passar um orçamento para o cliente numa execução, ele acha caro. Exatamente. E daí a gente chega num ponto, quanto vale? Porque olha o tamanho das coisas que a gente passa, o tamanho do perrengue que a gente tem que carregar, o tamanho da responsabilidade que fica na gente. Sim, e o emocional, né? Que fica muito Que não tem desgastado. preço. Não tem preço. Não, e com isso daí, assim, pra mim, te faz avaliar muita coisa. Será que vale a pena? Eu quero isso pra mim? Nesse dia ela quase voltou no banco para falar que Não, gente, esse dia foi, acho que foi um dos piores da minha vida. Porque é alguma coisa que você não controla, tá totalmente fora. E assim, você disse sobre preço, né? E o cliente acha caro. E se o empreiteiro não responsabilizasse? Você que é bom. Óbvio. Porque é uma coisa que eu falo, se um dia eu tiver prejuízo numa obra, eu posso vender tudo. Mas eu vou arcar com a aquilo. gente vai ter que Mas assumir. você põe no contrato do empreiteiro isso? Que qualquer, sei lá, um acidente. Depois ou disso, força sim, maior- porque assim, né? Ninguém também ensina a fazer contrato na faculdade. né? Não, claro Então, que conforme a gente vai trabalhando e passando por esses problemas, a gente vai aprendendo a fazer. Hoje tem uma pessoa que faz Aí contrato. você bota contrato, no seu livrinho de lições aprendidas. Meu Deus, Nunca mexeu essa com acho que Com fogo em obra. espera Esse todo tinha dia. esquecido. Superou. Mas a gente ficar aqui falando horas, gente, não, amor. Toda hora, acho que não tem Você viu? A gente paciência nem sabia o que de ia começar. falar. A gente nem A gente sabia o não que ia nem falar. lembrava desse, mas tem vários. É assim mesmo, a gente tem vários. sabe? E BO de obra só acontece, acontece igual criança quando fica doente. Daqui a pouco você vai perceber isso. Sabe que hora você precisa da pediatra? É na mesma hora que estoura a caixa d'água do seu cliente. Sim. Entendeu? É sábado à noite, é domingo, é feriado. Que dá Não, até medo de ficar com o A celular criança no não fica escritório. doente na segunda-feira à tarde, que é a hora que você pode ir pediatra. É assim que acontece o BO na obra. Não Lógico que acontece fica. na hora.
Onde que fica? A da empregada sempre fica. A nossa não. A gente chamou da nossa. Da nossa. Não, e um adendo, a gente foi na obra, né, com a Betina, e a gente no elevador, depois ele falou, putz, eu fiquei com medo ali, né, tanta gente no elevador. Eu falei, fica tranquilo, porque se o pedreiro tá na obra, ele tá 100%, porque se tivesse um homem encravado, eles não estavam lá. Gente com saúde é pedreiro em obra, ele tá 100%, ele tá 99%, não ia trabalhar, ele não tô bem. Ele falou, nossa, é verdade, ele tô mais com saúde. Eu falei, com certeza. Tinha um encrevado. A unha encrevada não Ai, tá, gente. tudo bem. Não, eu falo, a gente faz projeto na maternidade, mas eles com a unha encrevada não Eles não trabalham. trabalham. Mas eu lembro uma coisa até que a Emily me... Não sei se você lembra quando você me disse isso. Depois desse episódio do fogo foi o pior, ela me falou, assim, cara, um dia a gente vai contar sobre isso para as pessoas, porque quando vê o resultado final, ninguém imagina tudo que passou por trás. Não. E as pessoas precisam ver que existe, porque às vezes eu fiquei por um tempo, tipo, me culpando, né? Meu Deus, olha o tamanho da minha responsabilidade sobre isso tudo. Ela falou, porque isso acontece todo dia, toda hora, Não. mas ninguém fala. Ninguém fica sabendo. Não, E tipo assim, fui O ficando pior é tranquilo. você escutar no final do cliente, assim, você não se comprometeu com a obra. Como? Eu ia de domingo regar grama. Eu varria, Pra pegar, gente. assim, Quando até até hoje, hoje eu varro, Eu cansei de varrer, ó. eu chego e falo, gente, tá muito sujo isso aqui. Eu vou, começo a varrer, jogar no cantinho, e o cliente fala, nossa, eu deveria cuidar da minha casa como se fosse sua. Achei que faltou o cuidado. Eu lembro que uma vez uma cliente falou isso, bem no começo. Eu falei, puxa, eu lembro que eu limpei o fogão dela, gente. Porque o pedreiro esquentava a marmita, um dia eu cheguei e tava querendo. Eu falei, nossa, não dá não. Eu limpei, eu falei, nossa, eu tô com dó do fogão dela. Eu limpei e ela veio e falou isso, você deveria cuidar como se fosse sua casa. Eu falei, nossa, se ela soubesse, Não, eu deveria não, filmado. Dá vontade de pegar e jogar Eu estudei comida muito, lá eu estudei muita coisa. Mas é difícil. Gente, Mas assim, esses clientes, todos que nós contamos, nunca condenaram, né? não, todos foram Sempre bem. contra esses em específico, assim, né? São as raridades, mas foram muito compreensivos. Foi. E assim, também, a gente sempre foi muito atenciosa nessa parte com eles, né? De dar respaldo, de fica tranquilo, eu vou dar um jeito. Se quebrar essa pedra, o que eu vou fazer? Fica E eu acho que o tranquilo, negócio, vou gente, é ser proteger a outra. verdadeiro e a gente tem Mas que o quê? pensar nos dois lados. Porque nesses casos, tudo bem, a gente responsabilizou a pessoa. Mas a gente tem que ver até que ponto a gente pode responsabilizar também a pessoa. Sim. Vou contar um caso à parte, assim, um cliente meu, no meio da obra, descobriu uma cuba novinha, gigante, de R$7.000, estava com marcas de ferramenta caída dentro. Cara, Isso já no final. lava a ferramenta com Mas não tinha nem torneira na época. Toma. Mas não era esse caso. Isso aí acontece muito nos tanques. Todos os Não, tanques são detonados. acontece, vixe, aconteceu uma vida eu chegar assim, ó, Terrível. tá grosso de argamassa, de argamassa C3, aquela de Não sei, só trocando. Não, E eu lembro que tinha esses desbicados assim, e a gente tava até sem torneira, então foi alguma ferramenta que caiu. E daí começaram a daí o cliente mandou um vídeo no domingo, né? Que eles amam visitar a obra no final de semana. Você tava bem feliz com sua família, você vê uma mensagem dessa e já murchei. Já A começa Cuba toda. votação, né? Nossa, e aqui no meu apartamento a Cuba tem 30 anos, não tá desse jeito, dessa Cuba nova que eu vou mudar, olha que tá. Meu Deus, quem fez isso? Tá, cheguei na obra, comecei a investigar, perguntar pra um, perguntar pra outro, mas você não vai achar que eu plato. Claro. Nunca. Não. E eu falei, tá, o que eu vou fazer? Essa Cuba custa 7.000. O eletricista, se foi ele que deixou cair o alicate, poxa, 7.000 ele não ganhou nem nessa obra, 7.000. Como que a gente vai responsabilizar um cara desse com 7.000? Deu o pessoal da pedra, eu falei, puxa, o pessoal da pedra também instalou a pedra, vai saber se foram eles na hora da instalação? Pode ser? Pode, mas o cara também não ganhou 7.000 pra instalar essa pedra. Então foi vindo assim que eu falei, eu não posso responsabilizar ninguém. E o cliente estava pistola. Eu falei, deixa passar. Eu deixei passar uma semana, duas, aí até que depois de uns 15 dias o cliente estava tranquilo, na hora a gente conversando. E eu falei, fui extremamente clara com ele. Eu falei, olha, posso ser sincera? Eu não vou achar quem fez. Eu conversei com um, conversei com outro. E eu sei quanto custa essa Cuba, eu sei quanto eles precisam trabalhar para ganhar isso. Não é 1, 2 meses. É muito mais que isso. Você quer mesmo achar o culpado? Ele falou assim, quer saber, Emily? Vai lá, compra outra. Eu resolvo. Eu posso pagar. Eu sei que eles não vão poder. Eu vou resolver. Eu saí de lá leve. Falei, tá vendo como uma conversa pode resolver? Porque, E é verdade. E é uma realidade. Porque na minha cabeça eu já tava, ou eu vou dividir o custo disso com todos, vou tentar, sei Eu vou lá, pagar. ou vou bancar, porque entre todos eu ainda sou menos lesada. Coisinha. A gente paga, gente. Eu falei, eu ainda sou menos lesada. Só que daí o negócio foi eu encontrar o lado certo, o dia certo de conversar, de ser sincero, e eu falei com a maior vontade. Se ele não quisesse acatar, beleza, a gente resolve de outro jeito. Ele falou, não, tá, tem razão, toma. essa psicologia faz parte. De repente você pega ele na época, não vou fazer. Ixi, Pronto, aí você já cria um desgaste. Total.
E se tiver outro perrenguinho, às vezes o mínimo já vai ser uma coisa Uma vez a diferente. gente estava fazendo uma reforma no apartamento e a estagiária do escritório errou em 8 centímetros. 8 centímetros, né? Isso aqui. Aham. A alocação de uma parede que a gente criou num closet. Tá? Então ia diminuir 8 centímetros do armário da cliente, no closet dela. Gente, a mulher fez um escarcéu tão grande, mas tão grande por causa dos 8 centímetros. E aí o que eu ia fazer? Eu ia virar e falar para a estagiária, olha, você errou em 8 centímetros, a cliente está me culpando. Então eu pensei 2 vezes, eu falei para ela assim, eu não estava executando a obra, tá? Só fiz o projeto. Ai, pior. Eu liguei para ela e falei assim, ó, você pergunta aí quanto custa para demolir a parede. Era só um tijolo para demolir e fazer ela os 8 centímetros para lá que eu vou mandar o dinheiro para você. Isso aí ela falou, tá bom, custa R$800. Tá bom. Se minha paz custa 800 dólares. Tá bom, eu penso isso. Gente, Mas toma 1000, preparação, porque vai fazer falta. É o extra. Né? Teve o caso do piso, lembra? O piso lá na Ferrari. Teve o caso de um piso também que foi um erro do escritório de quantificação. Que acontece, né, Acontece. gente? Ah, claro, meu Deus. Passa no Não erro. é. Imaginação. Na hora de, Volta no não pedaço. foi na Não dá paginação, pra foi ter na hora de controle somar. sobre tudo. Área da sala de jantar, sala de estar, não somou a Verdade. circulação. E aí, né, compramos um piso caro, um piso muito bonito e tal. E aí faltou um pedaço, mas esse pedaço... sorte que era um pedaço pequeno. Não, mas dava R$4.000 que faltou, entendeu? E aí, o cliente sempre pode pagar, né? Normalmente o cliente pode mais que a gente, né? Que tá ali fazendo o projeto. Não, e era assim, Né? faltou, não é? Não foi um erro de quebrou na Sobrou, obra, quebrou, né? não, faltou. O cara mas não aí- sabia pagar, aquilo. Mas é que daí pra ele, faltou porque a Isabela errou, Sim. né? Aí no caso não foi a Isabela que errou, foi outra pessoa, porém é meu escritório. claro, Então a primeira coisa que eu fiz, né? Fique tranquilo que o piso será entregue na sua casa. Mas isso depois ele já ter feito, imagina, né? Depois ele falar mal de você pra cidade inteira. É, tipo isso. É, Porque você errou a quantidade do piso. Você Aham. acredita? Ela errou. Ela errou, acredita que eu ganhei ela? Ela errou. Você que acredita que eu ganhei acontece ela? isso? Eu nunca tinha visto. Quer ver outra coisa que aconteceu comigo? Meu Deus. Cliente, essa mesma obra aí, que eu tava dando exemplo, da caminhonete, dos... É porque Quando a pessoa acontece tudo na mesma hora. O cara viajava, ele tem um dia anterior aí, viajava. Daí eu precisava comprar, acho que era cimento, eu acho. E eu sempre compro na mesma loja. É um pouco mais caro, sei lá, nem sei se é, mas eu tenho um relacionamento lá já faz 15 anos. Tipo, de socorre, entrega pra É quem gente. resolve pra Você você entendeu? Parceiro, exato. Eu fui comprei no meu nome, Pra agilizar a obra pro cara, tá? para pagar 15 dias depois. Quando eu cheguei para pagar, para falar, ó, tá aqui a nota, eu falei, não mandei você comprar. Nossa, daí é. Eu não mandei você comprar, eu não vou pagar. Eu falei, não, mas eu comprei assim. Eu falei, não mandei você comprar. Meu. Acredita? Gente. Ah, mas daí é cliente. Falei, beleza. Não, daí é caráter. Primeira coisa que eu pensei, eu vou receber. De um jeito ou de outro eu vou receber. Você fica tranquilo, eu vou Não, receber. sabe o que me dá Daí você vai vontade se nessas pior. horas? Olha lá. Me dá vontade de falar assim, não, fica tranquilo, você deve precisar mais que eu. Não, e eu Não, joguei na cara dele. Não dá vontade? Eu falei, você lembra aquela nota lá para trás que eu paguei na sua obra? Que eu pus dinheiro meu na sua obra? Então, Essas coisas acontecem. na hora de né? fazer uma cerca, eu falei, eu quero receber aquilo agora. Ah, não sei o que. Eu falei, eu quero receber. É que existe BO com o cliente, existe BO com a mão de obra, existe BO com o fornecedor, não adianta Com a gente falar que não logística, existe, né? Com tudo. logística, com tudo. Obra, né? Mas o Obra que eu acho tem que BO. não faz isso ser mais leve? Relacionamento. Relacionamento. Sim, claro. E muito cliente acha que é errado a gente, você é parceiro de tua loja? Não, se você falar que é nessa, eu vou naquela. Tem muito cliente que tem essa ira de achar que, cara, isso é burro, porque É se a burrice. gente tem um bom relacionamento, Não é quem vai ganhar. socorrer se acontecer alguma Lógico. coisa, é quem vai dar uma assistência, porque não é só se a gente erra, às vezes o cliente também. O cliente muda de opinião, chegou o piso, não sei se eu quero isso, quero trocar. Se a loja for boa, a gente tiver um bom relacionamento, puxa, o cliente quer trocar. Pô, assim, claro, conseguimos, troca. Mas ele não pensa que também é pro lado dele, não é só pro nosso. Não, tem alguma coisa ali por trás, vamos pra outra loja. Então a gente acaba ficando, poxa, você vai quebrar a cara. Vai errar. Tem muita gente também que faz má fé, né? Tem. Já direciona. Aí a pra fama onde é ele sobre vai. isso. Daí o resto Aí paga. quem quer A fazer gente para paga. o bem do cliente acaba Pagando pagando pato. pelos outros. Mas aqueles que como esse
que a gente falou que sempre acata o que foi proposto, não se arrepende. Não, porque e assim, realmente é mas verdade. Nossa, Tudo vai, assim, tudo fica bonito, sabe? tudo flui, né? Flui, o resultado fica maravilhoso, ele fica contente, a gente também. E assim, E os sem funcionários trauma. trabalham com Felizes, né? Lá, quando a gente chegava, falava assim, meu Deus. Não, o funcionário dele, todo mundo aqui leva pra casa. Né? Porque A funcionária. ela era tão boa, assim, que ela ficava, ela saudade. sujava, ela passava um paninho, sujava, eu falava, gente, agora essa mulher não existe. Todo mundo queria uma dessa em casa, porque ela era assim, ela no final de quase bateu palma pra ela. Ela podia Tirava foto, pedir ganhava. aumento de salário, né? Ela fez- Ela era Ela uma pedido muita coisa. O que ela pedisse, ela ia ganhar naquela época. Meninas, o papo tá ótimo, né? Mas se deixar, a gente fica a tarde inteira falando cuidado. de terreno de obra, só que... Problema de obra é mais Eu simples. tenho- Vocês já são novos. Imagina eu e a Isabela temos Eu acho que tem 16 que anos, fazer esse 17 anos podcast dividido em 7, assim, tem muitas. Não, mas a gente tem muito perrengue pra resolver ainda hoje. Tem. Sexta-feira, não é? É verdade. Queria agradecer muito vocês por terem participado aqui com a gente, mas antes de encerrar, a gente tem a nossa perguntinha final, tá? Isabela, surpresinha. Se você não fosse engenheira, você seria? Bancário. Eu também pensei isso na hora. Acho que eu seria construtora. Acho que eu seria. Porque hoje eu não sei. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Teria que aprender, começar de novo, escolher algo e falar, não, vamos lá. Que hoje eu não sei. Eu falei esses dias que obra parece que é um vício, igual uma droga. Dá o tanto de dor de cabeça. Não tem uma que você sai de não ter um BO. Mas quando você vê o resultado final, você fala, eu participei disso. Tipo, o negócio aconteceu porque eu tava aqui. Então, o resultado final, eu falo para as meninas que trabalham comigo, o que vale a pena na engenharia civil é o resultado final. De você olhar e falar assim, nossa, eu melhorei a casa, ficou bonita, nós renovamos, sabe? Né, Deu qualidade de vida pra uma família. uma família. Realizou um Então, sonho, né? e você vê, né, a família ali feliz, Materializou. gastou, ok, às vezes eles colocam o sonho na sua mão, né? Então vale muito a pena. Por isso que eu acho que se eu não fosse engenheira civil, eu seria construtora. né? Trocar uma Exato. E você, Emily, se você não fosse arquiteta, você seria? Psicóloga. Eu acho que antes de fazer arquitetura eu tava Não, é a na. primeira pessoa, a Cláudia, que falou que queria ser, né? Acho que eu ia falar. Mas antes de escolher arquitetura eu tava, gente, acho que você é psicóloga, mas eu falo, na arquitetura o que eu mais vejo é a parte da psicologia. Então eu falei, pronto, eu já consegui unir a criatividade que eu tinha com a parte É verdade. de emocional das pessoas, de conversa, né? E como você mesmo estava falando, essa matéria você não tem em lugar nenhum. Não, eu deveria ter Devia ter. 100% dentro da faculdade. Porque Mesmo- relacionamento, Mesmo gente. porque as faculdades formam você para ser funcionário de alguém, né? Não forma você para ser empreendedor. Ou estudante, né? Pra você continuar estudando, porque a gente vê gente que fica até o fim da vida só na parte dos estudos. Nós, não sei onde vocês formaram, mas você acha que foi na Anhanguera, né? Foi. Você também? Nossa, deve. CDB. A gente formou no Federal. O Federal foca projeto. A engenharia lá é projeto. Trabalho. Cálculo. Você vai ser calculista. Tanto é que tem na aula, quem vocês querem ser? Não sei o quê. Daí teve um que falou, não, eu quero ser calculista. Os caras têm maluco. Calculista, que é o Nelson, que tá falando assim. Aham. É o único que é calculista de verdade. Quer dizer, que foi nesse ramo. A maioria virou funcionário público. É. Eu acho que empreendedor só tem eu. E eu que estava aqui O doido. semana passada, que nem é engenheiro mais. Empresário, né? Que ele já virou empresário. Ele tomou um pouquinho de engenheiro e parou. Porque se você for parar pra pensar, a gente tá numa era de empreendedores. Sim, a nossa. A nossa geração é isso. E aonde isso aprende? Eu acho que a gente tá aprendendo isso na internet. Sim. É igual pra mim, a pandemia me direciona pra isso mesmo. Mas vocês não tiveram internet. Nós somos mais velhos um pouco. Nossa, você Eu desenhava à mão, né? desse. Eu desenhava à mão, eu ia pra faculdade a pé, não existia carro, era só carroças. Você não sabe o que é voltar daquela federal. Tinha prancheta no meu quarto. Mas esse aí eu também tive. Régua paralela, né? Fita crepe. A gente passou por isso. A gente pegou aquela transição do papel pro AutoCAD. Aham. Do papel pro AutoCAD. Puta, chegava e falava, então alguém sabe do AutoCAD aí? Eu levantava a mão assim. Com medo. Eu sei. Ninguém sabia. Até eu conversava com o engenheiro mais velho e falava, o senhor sabe? Deixa eu AutoCAD, o cara falava AutoCAD. O que é isso? De onde É. veio? Era bem Gente, essa isso não pegada. existisse, né? Hoje eu não sei. Minha agora, né? Meu Deus do céu. É uma loucura, mas a gente gosta, né? A gente gosta. Não, faz parte. É o que eu sempre falo, tem louco pra tudo, né? Tem. Ainda bem. Ainda bem.
Mas eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês. É muito bom, muito gostoso. Legal, Bacana, gente. né? Suave. Pensar. Obrigada. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Certo? Certíssimo. Então tá bom. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.